Como que funcionam as vivências em grupo? Normalmente o cliente ele acaba trazendo um tema ou um assunto para a sessão que você gostaria de trabalhar e a partir disso, num primeiro momento, nós fazemos uma conversa inicial para poder entender individualmente, para poder entender melhor a respeito de qual que é o tema ou o assunto que seria trabalhado. Nesse momento também muitas vezes já fazemos uma conversa para poder entender mais a história da família do cliente, buscar as raízes das dificuldades dentro da história da família da pessoa e depois disso nós combinamos o grupo. No dia do grupo, a constelação ela é feita de uma maneira velada, né? Por exemplo, os participantes eles não precisam saber qual que vai ser o tema ou o assunto que vai ser trabalhado dentro daquela sessão de grupo. Você vai, por exemplo, para o grupo e você apenas, naquele dia, você apenas vai posicionar os elementos, selecionamos elementos ou muitas vezes pessoas da família que teriam relação com aquele problema ou assunto, e no dia do grupo, né, o cliente o cliente posiciona eles um em relação ao outro da forma como sente que as coisas são. A partir disso existem alguns movimentos, existem algumas intervenções ou falas sistêmicas ou falas terapêuticas que nós usamos muitas vezes para trabalhar com as pessoas ali dentro do grupo. E com relação, por exemplo, também ao grupo, as pessoas elas podem vir tanto para assistir quanto, por exemplo, para participar, né? Então, o que é o assistir ou o que é o participar? Você se inscreve, por exemplo, no grupo e você vai ser, naquele encontro, se você quiser, você pode apenas assistir a vivência, mas se você se sentir confortável, você pode também participar para representar, por exemplo, o familiar ou daqui a pouco ajudar a representar a dificuldade da outra pessoa. No dia do grupo, por exemplo, se acontece de a pessoa ela não estar se sentindo confortável, não tem problema se ela só quiser, por exemplo, assistir. As pessoas elas são muitas vezes então chamadas para representar. Se você sente, por exemplo, que existe o chamado, ou existe a vontade, muitas vezes é interessante você aceitar, porque na maioria das vezes aquele papel que você vai representar dentro do grupo, ele também tem a ver com algo que você precisa trabalhar. Ou ele também tem a ver com você. Muitas vezes, quando você só participa dos grupos, você também já se beneficia da constelação da outra pessoa. Você também acaba se beneficiando da constelação da outra pessoa. Por mais que daqui a pouco aquela constelação que seja feita não seja a tua constelação, né? Quando você vem como participante, você também se beneficia do processo da outra pessoa. Os grupos, geralmente, nós fazemos uma constelação apenas por noite, porque ele é um processo que ele acaba sendo um processo uma vivência bastante intensa. Você não precisa ter nenhum tipo de conhecimento específico, né, para poder participar dos grupos. Simplesmente estar aberto a ouvir ou estar aberto curioso para o que pode acontecer ali dentro daquele encontro. Não existe também nenhum tipo de contraindicação, né? Por exemplo, pessoas grávidas elas podem participar, né? Também existem algumas regras que nós fazemos dentro do grupo, né? De que existe algumas combinações terapêuticas que nós fazemos para manter o sigilo e a privacidade também dos participantes. E nós trabalhamos geralmente com grupos menores, com grupos pequenos, para poder dar todo o suporte tanto para as pessoas que constelam quanto para as pessoas que elas participam. Na maioria das vezes nós fazemos, por exemplo, um grupo por semana. Ele é um grupo aberto, que as pessoas elas podem se inscrever aleatoriamente, né, de acordo com o interesse. Tem também um número limitado
né, de vagas para poder participar e para constelar. Se você ficou interessado em saber um pouco mais a respeito, entra em contato comigo para saber mais sobre isso.